Olá, eu sou Paulo Moraes e esse é o Rádio MP Entrevista. Em Minas Gerais, desde 2018, 23 de agosto, é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. A data foi instituída por lei e vem para provocar a reflexão sobre esse crime que tem estatísticas crescentes. O feminicídio não é apenas o homicídio de uma mulher. A tipificação de um crime como feminicídio está prevista na Lei 13.104 de 2018 e acontece quando uma mulher é assassinada por sua condição de gênero e dentro do contexto da violência doméstica. Ou seja, quando o marido, amante, namorado, pai, filho, enteado ou outro homem vê alguma mulher de sua intimidade como alguém inferior ou como objeto de sua posse e a agride a ponto de matá-la, está cometendo o crime de feminicídio. Pela lei, esse crime é considerado hediondo e deve receber penas mais severas. Para conversarmos sobre a aplicação prática da legislação, nós recebemos aqui na Rádio MP a coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica, Patrícia Rabicuc. Ela finalizou um estudo de 497 casos consumados de feminicídio em Minas Gerais entre 2021 e 2023. Patrícia, como foi feito esse estudo e que conclusões ele aponta? Olá, Paulo. Esse estudo partiu da análise de todos os casos de feminicídio consumado em Minas Gerais ao longo dos anos de 2021, 22 e 23. O que eu quis fazer? Ao longo desses anos, Minas Gerais tem se destacado. Em 2021 foi o primeiro estado da federação e em 2022 e 2023 ficou na segunda posição com o maior número de feminicídios. Ao estudar esses casos, eu quis apresentar para a sociedade quais são as respostas que nós estamos dando para essas mortes violentas de mulheres. O que o sistema de segurança pública, o que o sistema de justiça tem feito em relação a essas violências todas? E a resposta é positiva. Se Paulo, que eu posso dizer que tem algo de positivo na morte dessas mulheres. Primeiro, em 44% dos casos, os autores estão sendo presos em flagrante delito. Isso é um dado que chama a atenção. Eu fiz a análise, eu terminei a análise agora em julho. Desses 497 casos, em 72% dos casos, os processos judiciais já tiveram início. Isso também é muito bom. É claro que a gente quer que 100% dos processos sejam julgados, mas a gente tem a realidade de 72% dessas mortes estarem sendo investigadas. E o processo de responsabilização de um autor por um feminicídio não é um processo fácil. Ele tem uma tramitação demorada e ele é constituído, Paulo, por duas fases. Então, como é que funciona? Vamos pensar na prática para que as pessoas entendam como que a justiça é feita quando a gente está diante de um crime doloso contra a vida. Então, vamos pensar assim. Todas as vezes que um crime acontece, especialmente eu estou falando de uma morte violenta, é acionada a polícia militar. A polícia militar, que é a responsável pela nossa segurança ostensiva, faz um documento que se chama boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência tem como destinatário a Polícia Civil. São os delegadas e delegados de polícia que exercem o papel de polícia investigativa. Então, são eles que instauram e conduzem um procedimento chamado inquérito policial. O objetivo do inquérito policial é apurar o crime e sua autoria. E o destinatário desse inquérito policial é o promotor ou a promotora de justiça. Tudo, pelo menos assim, 99% do que é apurado na delegacia tem como destinatário o Ministério Público. Então, a gente está falando dos crimes dolosos contra a vida, esse inquérito concluído é encaminhado ao promotor.
ou a promotora, né? Quando o Ministério Público analisa o inquérito, ele oferece a denúncia. A denúncia é a entrada em campo do promotor para pedir a punição do agressor. Então, o promotor e a promotora de justiça ajuizam a denúncia, o juiz recebe, cita o acusado, que tem o direito de se defender. Essa defesa é feita por advogado particular ou pela Defensoria Pública. Num segundo momento, há uma audiência judicial, há depois a manifestação das partes e vem uma sentença. Essa sentença, no júri, é uma sentença de admissibilidade dessa acusação. O juiz fala, olha, tem indícios de autoria e, de fato, há indícios aqui que essa mulher morreu, no nosso caso especial de feminicídio. Então, ele dá uma decisão que se chama decisão de pronúncia, e essa decisão determina que o acusado seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri. O que é o Tribunal Popular do Júri, Paulo? É a justiça sendo feita por integrantes da mesma justiça, da mesma sociedade em que o réu. Então, são 7 cidadãos da sociedade que se alistam como jurados e que são sorteados e que vão funcionar como juízes de fato, porque não são juízes de direito, e juízes do fato. Caberá a eles a análise desse procedimento. Então, esse julgamento perante o Tribunal Popular do Júri é um julgamento que tem suas formalidades, ele pode demorar dias, ele tem uma complexidade. É possível que nesse dia sejam ouvidas testemunhas de novo, há todo um trabalho e é possível que o Ministério Público, né, é necessário que o Ministério Público exponha o que aconteceu e a defesa tem o direito de se manifestar como lhe parecer cabível, não é? Claro, e aí, ao final, o juiz de direito, que é o presidente dessa sessão, indaga os jurados se eles estão habilitados a julgarem, e aí eles vão para a sala secreta e vão dizer a resposta. Aconteceu esse crime? O autor realmente é o réu? Quais são as circunstâncias desse crime? Então, tudo isso, Paulo, só de falar, você já vê que é um julgamento complexo. Então, desses procedimentos que eu analisei, né, então, eu repito, foram 497 casos, eu cheguei a 72% deles está em andamento, então tem denúncia oferecida, processo iniciado e uma parcela considerável desse já foi prolatada a decisão de pronúncia e outra parcela já foi submetida a julgamento. E os que foram julgados foram condenados em 94% dos casos. Então, a gente está dando, né, e aí não é só justiça, não é só a segurança pública, é toda a sociedade. Afinal de contas, eu acabei de dizer que o júri é composto por pessoas da própria sociedade, não é isso? Então, a gente não está tolerando o feminicídio, e esse é o lado positivo dessa pesquisa. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública desse ano apontou que os casos de feminicídio eles estão aumentando na justiça brasileira. De acordo com o Anuário, em parte isso acontece porque algumas situações que eram tipificadas como homicídio comum, agora, aos poucos, estão sendo classificadas como feminicídio. Diante disso, assim, o que a gente pode afirmar sobre esse avanço do feminicídio, né, que inclusive acontece aqui em Minas Gerais? Mulheres sempre morreram por ser mulheres. Isso não é novidade. O que a qualificadora do feminicídio fez foi dar visibilidade a essas mortes violentas de mulheres. E aí, no ano de 2015, a partir do resultado da CPMI, da Lei Maria da Penha, se chegou à conclusão da necessidade de tipificar no ordenamento jurídico brasileiro a figura do feminicídio. Não sei se você se lembra, né? No passado, a gente acompanhou algumas mulheres, a gente teve a Elisa Samúdio, que foi aqui de Minas Gerais, não é isso? Ela havia pedido a proteção da Lei Maria da Penha a uma juíza do Rio, que negou, não é isso? Nós tivemos aquela outra cabeleireira aqui em Belo Horizonte, que sofreu a morte, foi filmado,
não é? O autor mata ela diante das câmeras e ela tinha medida protetiva. Então, a CPMI analisou por que a Lei Maria da Penha não estava produzindo os efeitos esperados. E, dentre as conclusões dessa CPMI, a necessidade de tipificar o feminicídio. Então, ele veio como uma qualificadora do homicídio, a morte da mulher por questões de gênero, não é isso? A lei fala questões de sexo feminino, mas, na verdade, é gênero, né? São as relações assimétricas de poder entre homens e mulheres que causam o feminicídio nos casos de violência doméstica ou de ódio ou menosprezo à condição de mulher. Então, a gente nomeia essas mortes e, do número total, a gente começa a enxergar aquelas que decorreram do ódio, do menosprezo e da violência doméstica. Então, a gente também aqui em Minas Gerais está dando nome a essas mortes e está enxergando esse crime de ódio e que a gente precisa, de fato, combater. Bom, apesar de ser um crime de ódio, muitas vezes esse tipo de crime é naturalizado. Assim, né? A cultura sexista nossa, ela naturaliza a violência doméstica. E eu queria saber como que a senhora enxerga. O que é possível fazer para avançar nessa situação? Bom, esse mês, né, a gente está no Agosto Lilás, a Lei Maria da Penha completa 18 anos. Paulo, eu sou otimista. Eu acho que o cenário é muito desafiador, mas a nossa atuação tem sido diferenciada. A gente ainda tem muito a fazer, mas a gente já tem um movimento de não naturalização à violência contra a mulher. Não é? A gente não tolera mais. Você vê, há pouco tempo atrás teve um político, lembra que foi à Rússia, foi à Ucrânia e voltou falando da beleza das mulheres. Ele não foi admitido esse tipo de comportamento. A gente vê, não é isso, jogadores de futebol com crimes sexuais sendo exemplarmente punidos. A gente vê artistas. A gente começa a entender que nada justifica a violência contra a mulher. O processo é longo, é mudar uma cultura, mas a gente tem tido uma consciência maior. Eu acho que esse é o efeito bom da Lei Maria da Penha. Para essa consciência se traduzir em ações concretas, o Ministério Público atua em todos os casos da violência doméstica, atua nos casos de feminicídio, fiscaliza e controla e apoia as políticas públicas específicas, né? A gente precisa de serviços especializados, mas onde a gente não tem, a gente também precisa daqueles serviços terem um olhar para a violência e ter um cuidado no acolhimento, no encaminhamento das mulheres e também pensar e atuar em relação ao homem autor de violência. O feminicídio é a última e mais cruel etapa de um contínuo de violência. O autor não mata uma mulher da hora para outra. Ele já começa na violência moral, na violência psicológica, em pequenos episódios de violência física. Há um contexto, não é uma violência que vai se somando. A gente precisa não naturalizar essa violência e a gente precisa conscientizar e apoiar as mulheres para que elas reajam no primeiro ato e aí consiga, de fato, sobreviver. Bom, então, pegando esse gancho aí, eu queria que a senhora falasse, diante o ouvinte, assim, que observa, que vê algum caso de violência doméstica ou algum histórico de violência doméstica, como que age, né? Por onde começar? Uma pergunta desafiadora no seguinte sentido. Primeiro, se você sofre violência ou se você conhece uma pessoa que sofre, o primeiro passo é se conscientizar dessa situação. Não é isso? A gente tem uma natural tendência, Paulo, de romantizar. Ele quer a senha do meu celular porque ele gosta muito de mim. Eu peguei um caso de um jovem de 18 anos que obrigava a namorada de 17 a fazer chamada de vídeo para que ele soubesse onde ela estava. Então, esses comportamentos de controle têm que ser vistos como violência, como um gesto que pode se traduzir num controle, num isolamento da vítima. Então, vamos nós. Se eu sou uma mulher que sofro violência e tenho consciência disso, eu preciso primeiro ver quais são as respostas que eu dou conta de fazer. Eu tenho condição de deixar e romper com esse autor da violência? Eu posso ir a uma delegacia
e fazer um pedido de medida protetiva? Enquanto promotora de justiça, é isso que a gente quer. A gente quer que as mulheres compareçam à delegacia, façam um requerimento de medida protetiva, até porque a pesquisa disse 88% das mulheres que morreram não tinham medida protetiva. Então, a medida protetiva é um bom instrumento de proteção. Mas existem casos em que as mulheres não estão preparadas ainda para fazer o registro policial da violência que elas sofrem. Então, o que elas precisam fazer? Precisam contar com a rede de proteção pessoal, amigas, conhecidos, familiares, que possam ajudá-la a se organizar para romper essa relação. Além disso, ela pode buscar apoio, não só na polícia, mas nos serviços especializados. Eu estou me referindo ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher, eu estou me referindo aos juizados, às promotorias especializadas ou os serviços não especializados. Então, se uma mulher mora numa cidade que não tem centro de referência, ela pode procurar o CREAS para pedir informação, para saber como que ela pode agir. Se na cidade dela não tem CREAS, ela pode procurar o CRAS, ela pode procurar o posto de saúde, ela pode ir na promotoria de justiça da comarca onde ela reside. Existem várias possibilidades de orientação para iniciar um processo de ruptura. Agora, se a violência está acontecendo nesse momento, Paulo, se eu estou vendo a minha vizinha apanhar, se eu estou vendo a minha irmã sofrer violência, a gente tem que acionar 190 e pedir apoio da Polícia Militar. Fora dos casos de flagrante delito, é possível também a mulher ir voluntariamente, espontaneamente à delegacia para requerer medida protetiva. É possível que a pessoa que tenha conhecimento possa fazer uma denúncia no Disque 181. Denúncias anônimas são aceitas. O desafio é que essas denúncias contenham dados que permitam chegar até o lar da pessoa e tomar alguma atitude. É muito importante afirmar e reiterar que mudar a sociedade, reduzir os números de feminicídio é um dever de todos nós, de toda a sociedade, do poder público e também da sociedade civil. Obrigado pela entrevista, a Rádio MP agradece e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e acho que nós temos muito a fazer para que mulheres e meninas não morram e não sofram violência. O importante é a gente seguir debatendo e que todo mundo conte com o Ministério Público de Minas Gerais. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br.